Aí vou pedir desculpas para vocês agora publicamente e vou deixar gravado isso, porque não foi intencional. Vocês imaginam qual foi o meu contratempo, né? Meu contratempo foi um despertador que eu não escutei. Então me desculpem para vocês que se programaram para estar às 8 aí, tiver que levantar mais cedo também. E eu juro que eu deixo vocês me deixar esperando algum outro dia, quando a gente tiver um outro compromisso, tá bom? Mas a ideia hoje não é a gente se estender muito, mas eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que pode ajudar bastante no processo de planejamento de uma disciplina. Mas não só de uma disciplina, eu preciso que vocês pensem nessa ferramenta como uma ferramenta que pode ajudar vocês a pensarem o planejamento de uma assessoria, de um projeto, não importa, qualquer, ela cabe muito bem, tá? Obviamente ela é super didática e detalhada e talvez, dependendo do nosso nível de conhecimento do desafio que eu vou ter que enfrentar, do problema que eu vou ter que resolver, da equipe com a qual eu vou ter que trabalhar, eu possa ser mais rápido e abreviar umas partes. Só que, olha só, ela foi pensada para qualquer um dessas situações, como eu disse, ela é adaptada de uma técnica da administração, de gerência de projetos, planejamento de projetos, mas ela foi criada para educação. Então eu tenho uma disciplina para trabalhar e eu quero planejar essa disciplina de forma completa, né? Levando em consideração todas as variáveis envolvidas em realizar uma disciplina, em ser professor. Inclusive que materiais eu vou usar, que nível de interação eu vou fazer, quem são os parceiros de recursos da instituição. E isso pode ajudar bastante quem está no início da sua carreira docente, mesmo. Principalmente, pessoal, a gente que vem de área exata, tá? Engenheiros, cientistas da computação. A gente não tem a formação das humanas, não somos nem melhores nem piores por causa disso, mas a gente tem daí algumas limitações, às vezes, na hora de fazer planejamentos que envolvem mais a questão da formação humana mesmo, né? Um planejamento mais de médio prazo. Vamos pensar assim, talvez os projetos que vocês peguem, ou até os projetos de mestrado de vocês e de doutorado, são projetos mais longos, né? São projetos de 2 anos, 4 anos, ou às vezes assessoria de um ano inteiro, né? Disciplina é coisa mais rápida. Mas mesmo, então não dá muito tempo para a gente fazer ajustes. Quanto melhor o meu planejamento da disciplina, menos ajustes eu tenho que fazer durante o processo. Eu acho que isso é uma coisa legal, assim, de se pensar. Então essa ferramenta ajuda bastante a gente, principalmente, que não tem muito esse traquejo da licenciatura, vamos colocar assim. Muitos de vocês estão começando a pensar, muito provavelmente, essa questão de dar aula agora no estágio de docência, né? E é e olha só, pessoal, por que isso deve ser visto por vocês não como uma obrigatoriedade curricular, tá? Mas como uma oportunidade mesmo. A gente está vivendo agora, olha só, a gente está vivendo agora um processo de isolamento, onde as pessoas tiveram que lançar mão das tecnologias para aprender e para ensinar. Eu falava ontem com um colega, um amigo do Sebrae, e ele falou assim, Adriano, pode contar que quando a gente voltar, nem cliente, nem eu, vão querer que eu esteja presente em todas as reuniões, porque às vezes eu faço uma viagem de 3 horas para ir, 3 para voltar, para fazer uma agenda de 1 hora com o cliente, que é uma conversa. Então melhorou muito a minha vida, melhorou muito a vida do cliente, porque ele vai estar falando com alguém que não está cansado, né? Não vai estar precisando estar alocando um recurso da empresa para a gente sentar e conversar, ele pode fazer do computador dele mesmo. Então isso vai ser cada vez mais frequente. E as pessoas vão ter demanda. Me parece que algumas barreiras de aprender pela internet caíram. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que se nós soubermos aproveitar isso, o nosso impacto no processo de auxiliar empresas, pessoas a resolverem seus problemas, municípios, pode ser muito maior, porque a gente pode agora, da nossa própria casa, criar projetos ou dar aulas, ou ensinar pessoas, coisas que a gente sabe muito bem, independente da gente ter que estar no mesmo local, independente das pessoas terem que se deslocar.
E se a gente for pensar, muitas das coisas que a gente faz, a gente não precisa... Muitas etapas dos projetos que a gente faz, a gente não precisa estar presente com corpo e alma. Às vezes só a alma resolve, né? Então, a gente dominar uma ferramenta que nos torne mais efetivos no ato de ensinar alguma coisa para alguém é bem legal. É bem importante, né? Nos dá suporte para essa oportunidade que está nascendo agora, que é da questão, perdão, da questão do ensino remoto. Olha só, a gente fez uma construção, né? A gente fez uma construção em que vocês aprenderam a gerar material didático. Quanto mais vocês fizeram, mais perto do profissional ele vai chegar. À medida que você vai fazendo mais e tendo mais prática e conhecendo mais as ferramentas, o tempo necessário é menor. Uma outra questão bem importante que a gente tem que lembrar, né? A relação de um material que eu faço. Olha só, a relação de uma aula que eu faço como essa aqui, eu digo eu ou vocês, não importa, é uma relação de 1 para 9 agora, tá? 1 está falando para 9. Quando eu gravo, potencialmente passou uma relação de 1 para N, ou seja, N pessoas podem ter acesso a esse material sempre, né? Se eu puder pensá-lo pedagogicamente, se eu puder planejá-lo de forma que ele seja mais efetivo no passar a mensagem, essa relação 1 para N, ela vai ser qualificada por um material que ajuda muito mais as pessoas, ou que dispensa uma proximidade física para tirar dúvidas, assim por diante. Então, por exemplo, se eu construo bons materiais e marco alguns encontros síncronos, usando Meet, usando Zoom, usando o que a gente quiser, a gente consegue sim dar conta de 98% das atividades que a gente faz. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ir mais presencialmente, eu não estou dizendo que... Eu acho que se puder é bem legal. Só que a gente está falando agora de um achatamento do espaço. Não sei se o achatamento do espaço é bom. Ou de um anulamento do espaço. Acho que o melhor é isso. Ou seja, não importa mais se quem precisa do meu serviço está lá no interior da Amazônia. Ou quem precisa do meu serviço está aqui do lado da minha cidade. Ou se está no outro lado do mundo. Isso não é mais um impedimento. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Então, a gente já trabalhou então a parte de construção de material. Não parem de fazer isso, pessoal. Eu sei que toma tempo, eu sei que a gente pode pensar, não faz parte do meu métier, só que a gente tem que pensar também que a gente tem um eu digital que pode potencializar muito. Deixa eu ver como eu vou colocar. A gente tem um eu digital que pode nos ajudar ou nos atrapalhar, no sentido de ser visto como um ativo, um recurso que pode ajudar as pessoas a resolver seus problemas. Então não dá para fazer de qualquer forma. Nós precisamos fazer bem. Não precisamos fazer de forma absolutamente profissional, mas ela tem que ter alguns cuidados, né? A mesma coisa os cursos que a gente faz. Tem que lembrar que para cada pessoa que fala mal de um serviço que a gente prestou, a gente perde 10 possibilidades de poder estar interagindo com outras pessoas, né? Então, a gente já dominou isso, é importante que vocês façam, e agora a minha ideia é passar para vocês essa ferramenta, que é uma ferramenta chamada aí do Canva. Eu vou passar para vocês o link e tudo. A gente vai discutir ela um pouquinho, discutir e não digitar, então se preparem para falar, quem puder. E a gente não vai executar nada, porque a gente tem que ter para poder usar o EduCanva, eu tenho que ter o desafio posto. Eu tenho que prestar assessoria para esse grupo de pessoas que tem esse problema, os recursos que eu tenho. Então, a gente teria que construir, cada um de vocês, um cenário aí hipotético. A outra questão também é para aula, né? Ele funciona para te planejar uma aula, mas o legal é ele para planejar um semestre inteiro. Então, por isso que a gente vai conhecer, vai discutir um pouco, e na sequência, então, a gente vai deixar para vocês como desafio. Quem quiser fazer um EduCanva, ele é uma tabela, e a gente discutir junto, a gente pode fazer, mas a gente faz individualmente, né? Não precisa ser com o grupo inteiro para aquelas pessoas que desejarem fazer isso. Muito bem, então eu vou compartilhar com vocês isso aqui e vou mostrar um pouquinho para vocês o que é esse cara. Tela inteira. Aí.
Ah, você deve estar vendo. Muito bem. Esse aqui é o material que a gente usou lá no primeiro encontro. Vocês já devem ter o link desse cara aqui. Senão, vocês podem pegar o QR Code e dar uma olhadinha ou copiar esse endereço embaixo. Vão ter acesso. A gente estava trabalhando com a estratégia de aprendizagem ativa, lembram? A gente trabalhou com essa aqui. É só mexer, meu. Só um pouquinho, pessoal. Desculpa aí. Desculpa número 2 hoje. Tá, vamos lá. Voltando para cá. Então, vocês podem ter acesso a esse material. Já vou colocar ali no WhatsApp. Mas vocês já têm, só para a gente lembrar. Aqui. Muito bem. Vou mandar aqui também. Matheus, como é que tu acha que tá sem microfone, Matheus? Ou tu tá ou tu não tá. O Matheus escreveu, eu acho que eu tô sem microfone. Matheus, tu tá que nem eu, acordou, trabalhou muito ontem e acabou acordando em cima da hora. Tô brincando. Vamos lá. Esse aqui é o EduCanvas, tá bom? Vamos botar aqui. Olha só. Ele tem vários itens a serem preenchidos, tem uma ordem certa e não é nessa ordem aqui, tá bom? É uma ordem certa. Então, eu tenho o que eu teria aqui? O que para mim preencher o EduCanvas, para servir de base, para mim fazer meu plano de ensino, fazer todo o projeto, o meu plano de ação, eu tenho o quê? Eu tenho, por exemplo, saber quem são as minhas parcerias-chave, que atividades-chave eu vou fazer, quais são os recursos a ser utilizados, qual é a proposta de valor que eu vou fornecer, quais são os elementos de relacionamento, quais são os canais a serem utilizados, quem são os alunos, eu tenho que fazer qual é o meu planejamento e as minhas avaliações e quais são os resultados do processo que eu estou implementando, tá bom? Só para lembrar para vocês, aqui embaixo tem todos os links desse projeto aqui. Então, é um projeto que vocês podem acessar e ter mais informações. Geralmente, eu sou professor, eu tenho 3 disciplinas, eu vou ter 3 folhas dessas aqui, impressas em A3, e eu vou preenchendo uma outra possibilidade, e eu gosto disso, eu sei que parece meio... que palavra vou usar? Meio lúdico demais, às vezes, né? Deixa eu ver se... Agora vocês não estão mais vendo, né? Peraí que já vão ver. Mas eu gosto de trabalhar com EduCanvas, ou com quem quer que seja. Lá no grupo de pesquisa, nós temos 2 paredes que são um quadro branco, né? Deixa eu compartilhar de novo. Aqui. Aí. Aqui em casa eu tenho também um vidro na parede aqui que a gente usa para fazer essas anotações. Então, quanto mais espaço para anotar, melhor. Então, tu pode trabalhar num A3 com um post-it aqui. Por quê? Porque é legal que tu possa, à medida que vai amadurecendo, passando de um lado para o outro. Geralmente, no ensino superior, a gente tem ali um... Tá, mas ó, vai estar visual, tá bom? A gente repete as disciplinas. Né? Você repete. Então, eu posso ter um post-it... Eu posso ter um post-it para... Post-it não, um EduCanvas para a disciplina Cálculo 1, não sei, e que ele vai sendo meio, entre aspas, permanente e eu vou amadurecendo ele. Então, ele pode estar num local visível onde eu vou passando post-it de um lado para outro, por exemplo, né? Mas, de qualquer forma, a ideia aqui é que a gente possa... ir amadurecendo ele, tá bom? A primeira coisa que eu faria se a gente tivesse presencial, e que eu posso fazer agora, é entregar um desses aqui para cada um de vocês, e em grupos vocês colocariam uma ordem nisso. O primeiro é recursos, porque recursos deve ser isso, 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 e é importante saber os recursos anteriores. Depois é a proposta de valor, botar na ordem, que ordem a gente usa para começar a
resolver essa situação aí, tá? Como eu não tenho um para cada um de vocês, tá bom? Eu não tenho um para cada um de vocês, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou botar esse cara aqui na apresentação, certo? E vou pedir para vocês que acessem a apresentação e coloquem o númerozinho, a ordem dentro de cada um dos quadradinhos que tem aqui. E vamos ver quanto a gente consegue chegar perto da ordem que eles propõem, tá bom? Vai ser bem rapidinho, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou liberar para vocês. Vocês vão acessar e se acharem que relacionamento é o primeiro, clica ali e bota o número 1. Canais é o segundo, clica ali e bota o número 2. Não se influenciem pelos colegas. Tentem pensar assim, qual é que seria a ordem e coloquem ali, tá bom? 2 minutinhos aqui, já tem a ordem ali, eu vou até tirar para vocês não ficarem olhando. Pum. Aí, perfeito. E é para a gente poder trabalhar juntos. Vocês estão olhando ainda? Então, vai ser bem rápido isso aqui. Eu vou colocar só uma caixa de texto em cima de cada um. Só números, tá? Não precisa nem saber quem foi, pessoal. É só para a gente poder ter uma ideia geral. Olha o tamanho do cabelo do Gregório, pessoal. Não sei se vocês estão vendo. Tem que cortar esse cabelo, né, filho? Não. Tem que cortar sim. Não. Tá bom, então não. Mas não vamos ficar bravos. Aqui. E aqui, acho que não faltou aí nenhum. Tá. Agora eu vou compartilhar com vocês. Daí vocês, por favor, acessem ali. Isso aqui é para leitor. Editor. Vou mandar para vocês aqui, vocês acessem. E coloquem ali uma ordem que vocês acham que tenha sentido. Foi no WhatsApp. E foi aqui também. Vocês vão poder acessar anonimamente. Isso aí. Eu não sei como é que esse cara aqui se comporta com muita gente também, mas vamos lá. Qual é a ordem? Isso aí, Matheus. Vamos dar aí uns 2, 3 minutinhos para vocês. Pensem assim internamente. Vou fechar aqui para falar com o Gregório sem atrapalhar vocês. Isso aí, pessoal. Podem botar embaixo se quiserem. Um do outro. Isso aí. Se vocês apagarem de alguém sem querer, anotem de novo. Não tem problema.
Aí, quando a gente tiver umas 5, já tem. Ô, gurizada. Vamos lá. Ela está machucada. Meu Deus. Eu tô dormindo. Aqui é o vidro dela. Mais um minutinho e vamos começar, vamos continuar. Muito bem, vamos lá. É mais para a gente ver, podem ver como não. Eles têm uma proposta de ordem, tá, pessoal? Então a gente vai adaptando, né? Mas vocês podem ver que não necessariamente para todo mundo a gente tem uma unanimidade, né? Então vamos ver o seguinte: para quem colocou e não, pessoal, assim, aqui não está sendo avaliado, a gente está só fazendo um exercício aqui didático, né? Para quem colocou, a gente tem bastante número 1, aqui, em alunos, em planejamento e avaliação, tá bom? Eu quero que vocês, por favor, quem se sentir motivado a, me dê os motivos pelos quais vocês acham que o aluno tem que ser o primeiro elemento a ser pensado no EduCanvas. Vamos lá. Alô, alô? Eu não sei quem botou aí, então vocês vão ter que se acusar. Saber para quem está sendo feito o conteúdo, público-alvo, muito bem. Que tipo de informação do público-alvo vocês avaliam fundamental para o planejamento da disciplina, por exemplo? Digam lá para mim. Vamos ver as características que poderiam ter impacto no resto. Eu acho que a idade. Aí, Poliana, obrigado por ter falado com a gente. Vai lá, a idade. Mas o que a idade influencia aqui? Influencia, eu acho que os gostos, né, como tu vai, que atividades tu vai trabalhar com o pessoal, né? Eles são mais adolescentes, eles são mais adultos. Isso tem implicações sobre a linguagem que você vai usar, os materiais que você vai utilizar, né? Então, às vezes, para definir, não estou dizendo que é um, tá? Eu estou entrando na de vocês aqui. Às vezes, a gente fazer um diagnóstico anterior, por isso que eu falei assim, ó, se a gente conhece muito a nossa área, a gente nem precisa fazer um diagnóstico. Mas eu estou entrando numa área nova. Nem é necessariamente uma área nova, é um grupo de pessoas diferentes, assim, que está numa região muito diferente da nossa. E eu quero ser um pouco mais assertivo, então talvez eu possa fazer um diagnóstico, né? Então, para saber não somente esse tipo de informações, mas também hábitos, né? Bom, que tipo de tecnologia essas pessoas usam? Vamos pensar agora bem do ponto de vista acadêmico, assim, né? Uma coisa que a gente não fez, nunca fez e deveria ter feito, eu digo nós, universidade, com U maiúsculo, e escolas, principalmente, é um mapeamento de qual é a realidade tecnológica dos nossos alunos. Por que algumas federais cancelaram a aula? Porque eles não podem deixar ninguém de fora. E tem alguns alunos que não têm como acessar a internet, por exemplo. E a gente não preparou um material que pudesse ser analógico, offline, para que as pessoas, numa situação como essa, pudessem ter acesso ao conteúdo e todo o resto. Então, às vezes, fazer um processo de diagnóstico, que hoje em dia, com ferramentas como Forms,
é muito fácil de fazer, pode nos ajudar a conhecer o nosso aluno. Muito bem. Algum outro argumento para além do que a Poliana colocou, pessoal? Para justificar o aluno ter a maioria dos votos? Desculpa, não entendi. Todo mundo falou ao mesmo tempo, eu me perdi aqui. Algum outro argumento? Sim, não, mais ou menos? Tá, tudo bem. Então a ideia do aluno é esse, né? Tu conhece o cara para que tu possa propor uma solução, seja a solução aprender alguma coisa ou aprender ter acesso a algum conhecimento, alguma técnica específica de uma área do conhecimento específico também, seja ele um projeto que eu vou propor para uma empresa, uma prefeitura, um órgão público. Muito bem. Vamos ver o seguinte, o 2, ele está bem fragmentado aqui. Vamos ver onde é que tem mais 2, onde é que tem mais 2. Vamos pegar recursos, né? Tem alguns 2 ali. Tem 3 2, que é onde tem mais 2. Por que primeiro, o que vocês avaliam ser recursos? E segundo, por que vocês colocam ele, a maioria das pessoas colocou como a segunda parte a ser preenchida aqui? Vamos lá, quero escutar vocês. Não escutei vocês. Voltei aqui para o lugar errado. Eu acho que é em função de tu planejar algo, tu tem que ter aquilo disponível. E vai um pouco, acho que na fala que tu falou, por exemplo, antes de como é que tu vai planejar uma videoaula se as pessoas não têm internet. Eu acho que vai nesse sentido. Isso. O que tu tem de disponível de recurso para planejar e o que os alunos têm para conseguir acessar esse material também. Muito bem. O que mais? Porque olha só, o Matheus colocou bem na linha assim do ensino remoto, né? Mas vamos pensar no ensino presencial, tá bom? A gente não está usando os nossos próprios recursos, a gente usa os recursos de uma instituição. Então aqui entra também, pessoal, quais são os recursos disponíveis para mim, para eu executar a minha tarefa. Tenho laboratórios, não tenho? Quais são esses laboratórios? Qual é a capacidade desses laboratórios? Quando eu coloco alunos ali, a gente pode pensar individualmente, nós pode pensar também, olha só, isso é bem importante, também do ponto de vista de quantas pessoas eu estou falando. Estágio docência 3, que eu trabalhei com doutorado, pessoal, a gente trabalhou com 3 doutorandas só. Uma disciplina com 3 pessoas só, ela demanda um planejamento totalmente diferente de uma disciplina com 30 pessoas. Se ela é prática, então eu tenho que ver esses recursos, qual é a disponibilidade desses recursos, qual é a capacidade de atendimento, que outros recursos internos ou externos da instituição eu posso utilizar, o que eu tenho disponível para poder executar essa disciplina. Eu acho que é uma questão bem, bem importante mesmo. A outra questão, o que eu tenho de disponível na biblioteca? O que eu tenho disponível? E essa biblioteca, quando eu falo, não é só analógica, ela pode ser digital também, né? Eu acho que são alguns elementos importantes aí, filha. Vamos lá, pessoal. Então, recurso tem a ver com isso, tá bom? Com esses elementos aí que é o que o Matheus colocou e que são importantes para a gente poder fazer o nosso planejamento. Mas, ô Matheus, será que aqui também não entram recursos humanos? O que tu acha? Não escutei. É que tá confusão, porque o computador é o do Lab e eu tô tendo que pegar não tem microfone aqui. Mas recurso humano deve ser ponderado também. Porque, olha só, às vezes eu tenho um laboratório, mas não é que eu necessariamente domine
o que está lá dentro, mas eu sei que aquilo tem uma aplicação. Uma outra questão importante sobre recursos humanos eu tenho nessa disciplina, seria muito legal trazer um especialistão nessa área, né? Porque olha só, gente, nem sempre nós somos o especialista na disciplina que a gente trabalha. A gente está trabalhando com uma disciplina que a gente domina, mas a gente não trabalha no dia a dia com aquilo. Então, também isso, né? Quem são as pessoas que eu poderia, embora isso possa entrar também em parceria-chave, mas tudo bem, quem são as pessoas que a gente poderia, de alguma forma, acionar para qualificar o que a nossa disciplina propõe para os nossos estudantes. Então, essa é uma outra questão legal de pensar. Deixa eu ver aqui, 3, não tem nenhum aqui, tem um 3 no atividades-chave, tem um 3 em relacionamento, e tem 2 3 em planejamento e avaliação. Vamos lá, por que a maioria, tem 2 1 também, mas não tem problema, pensou que o planejamento e avaliação é o terceiro item pelo qual a gente tem que passar? Quem me ajuda aí? Por quê? Não escutei. O que vocês acham que quem botou como terceiro elemento aqui, que a gente deve contemplar, que contempla esse item aqui do Educampo? Eu acho que depois que tu conhece os teus alunos e tu sabe os teus recursos, aí que tu pode partir para a questão do planejamento da aula em si e das avaliações que tu vai executar depois. Muito Acho bem, que é uma sequência, assim. Olha só, Bruna, a gente tem então. Olha só, se os meus. A gente não entrou nessa discussão, tá? Mas, por exemplo, a gente falou ali da idade dos alunos, né, do perfil, mas eu tenho que ver também assim, ó. Se eu tenho um grupo de estudantes, e eu não sei se nas engenharias isso é muito comum, tá? Mas tem outras áreas que isso é comum, né? Que já tem bastante experiência na área, tá? É meio empírico, assim, acompanhou o pai, já trabalha com isso. Ou se eu tenho um grupo de mestrandos, ou de graduandos, ou se o pessoal é do primeiro nível, ou se é lá do último nível, né? Ou se o pessoal é doutorando, ou se eu estou trabalhando com cientistas, outros colegas que também pesquisam e eu conheço alguma coisa e estou ensinando, né? Isso tudo tem implicações sobre quais recursos eu vou usar, porque os recursos que eu uso para aluno da graduação, do primeiro nível não podem, não devem ser os mesmos recursos que eu uso para o último nível. Vou dar um exemplo. Pessoal, a gente tem um conjunto embora sejamos a cidade que mais lê no Brasil, a gente tem uma situação em que as pessoas não leem, tá bom? É isso, elas não leem, elas deixaram de ler. E eu não estou sendo aqui, eu não estou generalizando, tá, pessoal? Mas, assim, de uma forma geral, as pessoas leem muito pouco. Daí o cara chega de uma forma geral, a educação básica é uma mamata, certo? Ou seja, não chega na faculdade quem não quer. Então, o que acontece é que, às vezes, tu chega na universidade e tu tem um conjunto de estudantes que tu tem que trabalhar muitas coisas que não deveria você estar trabalhando. De base, assim. Então, quem é professor já se deparou com isso. Um grupo de estudantes que não tem o hábito de leitura, não tem a disciplina para... Mesmo quem vem de escolas fortes, pessoal, tá? Sem nenhum preconceito, mas que vem do Marista, quem vem do Notre Dame, não importa, começando em Passo Fundo, que são 2 escolas privadas aqui, eles vêm com a pegada do ensino médio. A pegada do ensino médio é eu estudo antes da prova e é isso. E resolveu. Na faculdade, isso não funciona, você sabe disso. E na faculdade, os professores, nós, geralmente, equivocadamente, às vezes, eu acho, mas principalmente no primeiro nível, a gente meio que pensa, os caras são adultos, vocês se virem, eu não tenho que ficar puxando ninguém. Só que tem toda uma cultura a ser desconstruída. Então, é o seguinte, se tu chega no primeiro nível, tá, recursos a gente tem agora com o mundo digital de todos os tipos, né? Desde um infográfico muito simplesinho que eu posso fazer, até o melhor artigo científico publicado no periódico lá em alemão, não importa. Né? Ou em inglês, que é o mais comum. E eu seleciono, e eu boto no meu planejamento
a utilização de um recurso para o primeiro nível, um artigo em inglês, se foi. Entendeu? Acabei com um monte de possibilidades. Ou eu coloco no meu planejamento, para os caras lá que estão finalizando, ou que já estão muito mais apropriados da área, um infográfico muito simplesinho, perdi a conexão. Então, eu preciso levar tudo isso em consideração, tá bom? A avaliação é a mesma coisa. E as atividades são a mesma coisa. Então, as atividades que eu planejo para um grupo de estudantes, de 13 estudantes, não funcionam para 30 estudantes. Principalmente porque, quando eu tenho muita gente, eu tenho a dificuldade de fazer com que todo mundo se envolva, porque é muita gente. Quando eu tenho pouca gente, eu tenho a dificuldade de fazer processos em que as pessoas se envolvam mais intelectualmente, porque são 2 ou 3 pessoas. Existem estratégias, métodos, metodologias que possibilitam trabalhar com diferentes tamanhos de grupo. Mas eu tenho que planejar as atividades que eu vou fazer antes. Eu tenho que planejar quais são os recursos que eu vou utilizar, para que eu possa, de fato, efetivar aquele aprendizado, né? Ou ampliar as possibilidades que ele se efetive. E a mesma coisa as avaliações. Que avaliações eu vou fazer? Não vale pensar nas avaliações que são padrão, que é prova, por exemplo. Só nisso. Existem outras formas de avaliar o quanto essas pessoas se apropriaram. Existem outras formas formativas, que a gente diz, né? Ou seja, que acontecem em tempo real, assim, vão acontecendo de forma gradual, que eu posso utilizar. Então, também é legal a gente poder definir isso. Por quê, pessoal? Porque esse tipo de coisa, planejamento e avaliação, principalmente, a gente a gente explicita a priori, tá? As avaliações são essas, tanto que, olha só, na UPF, na avaliação institucional, até um tempo atrás, tinha a pergunta se o professor fez a apresentação do plano da disciplina. Não sei se tem ainda, não me lembro mais. E é importante isso, pessoal, sabe por quê? Porque as pessoas precisam saber por onde elas vão passar, o que elas vão aprender. Então, é importante que eu possa pensar isso antes e não foque somente naquelas avaliações que são as avaliações padrão, um seminário no final, uma prova. Então, vale a pena pensar aqui. Muito bem, vamos lá. O 4 aqui, ó, parcerias-chave. 4 foi campeão de audiência aqui. Quem colocou parceria-chave como o 4º passo a ser pensado no planejamento? Porque eu fiz, o que vocês acham que entra aqui em parceria-chave? Não escutei vocês. Professor, essa parceria-chave aí seria, por exemplo, trazer algum palestrante, alguma coisa nesse sentido? É isso aí, porque Porque olha só, aí, pode falar. porque eu tava, se for pensar, é um negócio que teria que ser feito meio que, não sei, eu coloquei o planejamento e avaliações 3 e a parceria-chave o 4. Mas se for pensar o planejamento, a parcerias-chaves ali e as atividades-chaves, me parece que teria que ser feito um negócio meio em conjunto, porque ao mesmo tempo que tu pode propor o que tu tem à disposição, tu pode tentar ir atrás de alguma coisa que tu propôs, entendeu? Então, por isso que eu acho que, não sei, agora que eu comecei a pensar com mais calma, me parecia que é um negócio que tem que ser feito meio em conjunto, sabe? Não, e a ideia... Não, pode falar. A ideia é exatamente essa, Gabriel. Assim, na discussão, a gente vai vendo que talvez tem coisas que tem que ser anteriores. Bom, eu só consigo planejar quando eu tenho tudo na mesa, né? Bom, o que eu tenho para contar é isso aqui. Então, agora eu vou começar a planejar. Então, talvez pensar recursos e parcerias-chaves antes do planejamento possa ser mais lógico, não sei. Estou colocando aqui, depende de como a gente vai trabalhar depois e com o nosso nível de conhecimento da área, como eu falei antes, né? Porque, olha só, recurso e parceria-chave são coisas que podem ser diferentes. Eu falei lá que tem um colega que eu posso convidar para participar, né? Então, recurso, pessoal, bom, eu preciso de alguém, eu conheço alguém que pode me ajudar aqui. Eu conheço um órgão lá dentro da prefeitura que pode me dar uma licença para. Eu conheço... ou eu posso fazer diferente ainda, né? Eu preciso de alguém, de um especialista para falar sobre esse assunto. Eu preciso
a liberação da prefeitura para mim visitar uma obra. Eu preciso de um laboratório que faça tal e tal coisa para mim poder fazer tal experimento com a minha turma. Beleza, isso são os recursos que eu preciso, tá? A parceria-chave é o quem vai me dar acesso ao laboratório, ou quem vai me dar acesso à obra lá na prefeitura, ou quem vai me dar, quem vai ser a pessoa que vai falar, quem vai ser o especialista. Então, quer dizer, eu tenho os recursos que eu preciso e nas parcerias-chave eu começo a nominar. Eu começo, e elas já podem estar contatadas e aceitando, ou porque às vezes eu posso, no decorrer do semestre, fazer esses contatos, ou eu posso só colocar como quem são as pessoas que eu vou falar para eu poder ter acesso a essas coisas. Tá bom? Então, e daí depois eu posso planejar. Então, Gabriel, essa é uma questão importante que tu colocou. A parceria-chave tem a ver com isso. Quem são as pessoas que vão me ajudar na execução do meu planejamento? Tá bom? Agora, olha só. Devolvendo para ti, Gabriel. Eu não posso pensar quem vão ser as minhas parcerias-chaves na execução do meu planejamento sem ter um esboço do planejamento. Então, de fato, talvez recursos, planejamento e parceria, mas principalmente planejamento e parceria, tem que ser trabalhado meio junto, assim. Porque eu vou ajustando e vou vendo as possibilidades, né? A gente não pode, olha só, a gente tem que evitar ao máximo chegar no semestre com coisas muito pendentes, assim, para não criar expectativas. Nós vamos lá visitar Itaipu, não sei. Mas eu não falei com ninguém, não vi preço, não vi valor, não sei nada, sabe? Não vi como é que funciona o processo de ir até lá. Ou nós vamos lá na Secretaria de Obras, para o secretário de Obras falar para a gente sobre qual é o processo para liberar uma obra, as questões ambientais que têm que ser levadas em consideração, e eu não falei com o cara, sabe? Não tenho nem conhecimento, sabe nem quem é. Então, acho que tem a ver, tem que trabalhar meio junto esses dois aí. Muito bem. Aí, olha só. O 5 tá em mais aqui, ó. Tá nesse grupo, atividade-chave. Quem colocou atividade-chave como quinto elemento, ou colocou por quê? E o que acha que entra aqui? Quem vai? Quem vai? Ninguém vai? Quem colocou? Alguém colocou o 5 aqui. O que pensou quando colocou o 5 aqui? Será que eu vou ter que fazer uma pesquisa aqui? Para ver quem colocou o 5 aqui? Ele não deixa eu ver tão detalhado assim. Tá, vamos lá. Quem colocou o 5 aqui nas atividades-chave? Por que colocou? Não tem certo, não tem errado, a gente só está falando sobre isso. Professor? Oi, Janaína. Eu acho que as atividades-chave elas são importantes para o engajamento da turma. Não lembro se eu botei no quinto lugar, mas eu acho que elas têm esse peso, sabe? Uhum. Tá. E o que seria essa atividade-chave, pessoal? Na concepção. Eu também não me lembro se eu coloquei no quinto ali, mas enfim, uma atividade-chave poderia ser, por exemplo, uma palestra, no caso, tu tem um palestrante que tu tem ali nas parcerias-chaves, tu fez o planejamento, agendou uma palestra, então essa seria uma atividade-chave, alguma coisa à parte, assim, de mais importância, digamos. Isso. Será que aqui entrariam atividades extra-classe, alguma coisa assim? Eu acho que pode entrar aí também. Né? São aquelas atividades, talvez a gente pode pensar assim, são aquelas atividades que são não triviais, aquelas atividades que são marcos, né? Ou porque são avaliativas, ou porque vão adensar muito aquilo que a gente está trabalhando, ou porque vão qualificar aquilo que a gente está trabalhando, ou porque vão envolver atividade extra-classe, como a Janina colocou, ou porque são muito importantes para mobilizar, pode ser uma atividade, por exemplo, extra classe, não que todo mundo faça junto, uma visita, alguma coisa assim, né? Mas é um trabalho que as pessoas vão ter que fazer e realizar para fazer a entrega. Então, ok, a atividade-chave também é bem importante, né? Então, aqui,
a gente vai dissecando e depois junta tudo isso aí no planejamento, né? Muito bem. Proposta de valor. Quem colocou proposta de valor como sexto? Diz aí, o que vocês acham que compõe a proposta de valor no EduCanvas? E aí? Se não lembro mais, não tem problema. Vamos lá. O que vocês acham que tem que entrar aqui? Se não lembro mais quem botou, né? Na proposta de valor do EduCanvas. Aí. O que vocês acham que entra aqui? Quem vai? Quem vai? Ninguém? Se ninguém vai, vou eu. Olha só, pessoal. A proposta de valor não pode ser passada na disciplina. Não pode ser isso. A proposta de valor tem que ser o que aquela disciplina agrega para a vida dos meus estudantes. Do ponto de vista teórico, sim, mas também do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista cidadão, do ponto de vista de desenvolvimento de competências diferentes, do ponto de vista de possibilidade de readequação da sua trilha de aprendizagem. Então, a proposta de valor, ela tem a ver também, olha só, com o grupo de estudantes, tudo depende do grupo de estudantes. A proposta de valor para o aluno do primeiro nível, ela tem que ser diferente numa outra dimensão, assim, de implicação profissional, por exemplo, do que para o cara de TCC. Da mesma forma, o cara de TCC ele já está muito voltado para uma área específica, do trabalho final lá, né? Já está muito voltado para uma área específica que talvez a proposta de valor não deva ser, não deva influenciar, não deva ser, querer influenciar ou mostrar para ele outras áreas onde ele pode seguir. Então, acho que a proposta de valor é o que para além do conteúdo, o meu estudante vai ganhar em fazer, meu Deus, a minha disciplina. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Relacionamento. E aí? O que entra em relacionamento, pessoal? O que você acha que tem a ver relacionamento? Eu preciso que alguém me diga. A gente já está quase no finalzinho. Relacionamento, eu não tenho mais 6 aqui, depois dos outros. Não escutei ninguém ainda. Eu estava pensando se o relacionamento não deveria ter sido, eu botei acho que mais para o final, mas se ele não deveria ter sido pensado antes de planejar, porque eu acho que como é a tua relação com os alunos ou com o grupo que tu vai planejar isso, eu acho que isso deve ser relevado antes de tu planejar alguma coisa. Não sei se seria essa sequência. Olha só, Matheus, a sequência nem eu lembro qual é que ele colocou, mas tem todo sentido o que tu está falando, tá? Ou seja, a vida é feita de relacionamentos, tá bom? É isso. Ou seja, da forma como eu interajo com as pessoas, da forma como eu consigo estabelecer um processo de convivência, da qualidade dessas relações. Então, isso tudo tem implicações, sim, sobre sobre toda a proposta que eu vou fazer da minha disciplina. Ali está relacionamento com os alunos, mas, e vejam só, quando a gente tem um documento como esse aqui, ele é uma base, a gente pode fazer as readequações, mas eu acho que também é relacionamento entre os alunos. Pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que na engenharia não deve ser tanto. Na computação, tu quer ver o pessoal entrar em pânico, tu quer ver o pessoal ficar branco, parece que o sangue todo do corpo saiu, é querer que eles, sem se conhecerem muito, conversem com os outros. Entra em pânico, entendeu? Eles não... A gente participou um dia da Startup Day lá com um grupo da computação, e daí teve um momento da dinâmica em que as pessoas tinham que sair do seu próprio grupo, então ele estava no bolo da computação, e falar com pessoas de outros grupos. Quando o cara acabou de fazer isso,
todo o grupo da computação tirou o celular do bolso, começou a mexer, se juntou num bolo, assim como quem diz, eu não falo com ninguém, e é isso, sabe? Porque as pessoas têm características diferentes. Então tem que ver qual é a relação entre os alunos. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a distribuir as cartas é legal, só que corre o risco de 2 inimigos mortais ficarem juntos, e isso vai inviabilizar o trabalho. Então, relacionamento tem a ver com isso, com a tua relação com os estudantes e também com a relação que eles têm entre eles mesmos. Para mim saber que tipos de estratégias eu vou propor. Uma outra questão importante e que é, infelizmente, eu acho que isso a gente mais perde do que ganha com isso, tem a ver com aquela, metáfora do copo cheio. Já ouviram falar dessa metáfora? Quanto mais cheio um copo, menos água entra. E para entrar água tem que... Então, quanto mais as pessoas estudam, menos abertas elas estão a coisas diferentes. Como, por exemplo... Pode falar. Eu só acho que talvez o relacionamento possa entrar mais para frente, até porque se eu vou entrar numa sala de aula, eu não tenho nenhum relacionamento com aquela turma, se eu sou a professora, né, a nova, entrando naquele grupo. Então, eu acho que o relacionamento vai também de como eu vou conduzir a aula para interagir com o aluno, fazer com que ele interaja de volta comigo, que eles interajam entre si, que nem você estava falando. Então, acho que tipo, eu planejo minha aula, minhas avaliações, as minhas atividades, já pensando em como eu quero esse relacionamento com os alunos. E levando em consideração, Bruna, as tuas características pessoais. As pessoas são diferentes. Nem todo mundo precisa ser engraçadinho, nem todo mundo precisa ser muito sério. A gente tem que ser verdadeiro dentro do que a gente é e estabelecer processos com as turmas que respeitem isso também. Tá? Então, esse é um outro elemento, né? Então, o relacionamento está muito vinculado às minhas características pessoais como professor. Embora a gente consiga estabelecer dinâmicas e metodologias ativas, sendo mais sério, sendo mais alegre, não importa como, tá? Isso é possível. Só que, olha só, mesmo que eu não conheça a turma, a probabilidade que uma turma de 5º semestre seja muito mais entrosada do que uma turma de 1º semestre é maior, não é? Então, eu posso intuir, eu posso, mesmo sem conhecer a turma, no meu planejamento, eu posso propor mais atividades em que eles têm que se relacionar. Porque, teoricamente, a não ser que eu esteja muito enganado, mas não, eles já tiveram 5 semestres de churrasco, de trabalho em grupo, de visita técnica. Então, é um grupo que se conhece mais. Então, acho que essa é uma questão. Tem uma outra questão importante, a gente vive um processo agora nas universidades, até para vocês saberem, quem não está em universidade ainda, a gente já viveu um momento em que a gente tinha especialistas na disciplina, eu era especialista naquilo, então eu trabalhava 1 ou 2 disciplinas, e vamos embora, bem na minha área, para um momento em que a gente está precisando reduzir o grupo de colegas, né, por questões de ordem não acadêmica, e acabo que alguns colegas têm que trabalhar com disciplinas que não é a minha, sabe? Não fiz nem mestrado nem doutorado nisso, eu posso dar disciplina, eu vou estudar, mas não é a minha área, né? Então, às vezes ocorre, Bruna, de você entrar durante o currículo do pessoal 2 ou 3 ou 4 vezes na vida deles, tá? Então, também existe essa possibilidade de tu estar voltando para uma turma, não, essa turma aqui, eu tenho acesso ao nome dos alunos antes, eu já trabalhei 5, 6 vezes, eu conheço 3 ou 4 vezes, eu conheço esses caras. Eles me conhecem, então já estou num outro nível de relacionamento, mas isso é bem importante. Pessoal, eu parei de ir na igreja, sabe por quê? Olha só. Porque eu não gosto da paz de Cristo. Eu gosto da paz de Cristo, mas não gosto do ato de ter que abraçar ou dar a mão para a pessoa que eu não conheço. Não é que eu não gosto de gente, nada, só que eu acho que a gente tem que manter uma distância. Ainda mais agora, não pode mais, né? Então, pensar qual é o relacionamento e como é que as pessoas se veem nesse processo coletivo é fundamental para o sucesso do meu planejamento. Depois eu coloco muita coisa muito louca lá e a turma não vem junto, vai tudo por água abaixo. Ou o contrário. Oi, fala, Gabriel. Não, assim, acho que a questão, ao meu ver, o relacionamento, claro, tem essa importância toda, mas indo um pouco contra o que o Matheus falou, que ele tem que vir antes do planejamento, eu acho que também o relacionamento ele não pode moldar o teu planejamento, né? Tem algumas metas a cumprir,
Mas o que pode ser feito, na minha opinião, é tu adaptar o teu planejamento, né? Por exemplo, tu tem que nem tu diz, um quinto, sexto semestre que é mais unido, então tu vai ter sempre essa premissa. O quinto, sexto semestre tem essa questão. Mas pode ser que tu encontre uma turma que não tenha, que seja mais parecida com uma turma inicial. Então, talvez tu revisar o teu planejamento de acordo com o relacionamento dos alunos ou eu com os alunos. Como é que eu penso isso, Gabriel? Eu penso que o relacionamento, ele não vai atuar sobre o quê, mas vai atuar sobre o como. Ele vai ter um papel importante no como eu tenho meu conteúdo, eu tenho meus objetivos e eu tenho que chegar lá. Muito bem. Então o relacionamento não mexe nisso. Mas ele tem influência no como eu vou fazer para chegar lá. Olha, eu vou dar um outro exemplo, tá? Geralmente as turmas, elas são medianas, do ponto de vista que tem o pessoal que gosta muito de estudar, tem o pessoal que gosta pouco de estudar, tem o cara que tem mais facilidade, tem os caras que têm menos facilidade, então numa média eu consigo chegar onde eu quero. Só que às vezes a gente dá sorte, e eu não estou sendo preconceituoso aqui, de pegar uma turma nerd, assim, sabe? E nerd faz tempo que deixou de ser pejorativo, tá? O pessoal quer mesmo, eles estão afim da briga, né? Se eu souber isso com antecedência, pessoal, o meu como pode ser muito mais inusitado, assim, porque eu sei que eu vou jogar para a turma e eles vão fazer. Não tem, assim, tempo ruim para o grupo. Então, o relacionamento tem a ver, assim, com as minhas opções de como eu vou fazer para chegar onde eu quero. Eu acho que essa é uma questão bem importante. Porque, assim, eu posso chegar de diferentes formas. Às vezes, se o meu como não está adequado às características da turma, eu vou, sim, ter implicações sobre a minha capacidade de chegar no que eu quero chegar, tá? No objetivo, lá, o que eu quero que eles aprendam. Porque, às vezes, a dinâmica impede o meu envolvimento, a dinâmica dificulta o meu envolvimento. Então, isso tem a ver com as pessoas e os relacionamentos que foram estabelecidos ali dentro, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, às vezes, e a gente não tá bem sempre, né? Às vezes tem uma turma que, por algum motivo, eu me dou bem com todas as turmas sempre. Mas tem alguma turma que, por algum motivo, a nossa relação não foi boa, não foi saudável, assim, sabe? Sabe aquela história de, puxa, eu vou dar aula na obrigação, louco que acabe esse negócio, e a gente vê que as pessoas veem isso, e a gente vê que eles também estão nessa, então a coisa vai ficando pesada, e a gente vai pegar esse grupo depois, lá de novo, né? Então tem que pensar como é que eu vou desmobilizar isso dentro do meu planejamento, que atividades eu vou propor, que possam, primeiro, considerar esse distanciamento que ocorreu por algum motivo e que possam gradativamente ir resgatando um pouco desses laços que foram quebrados. Não estou dizendo que isso é obrigatório, não estou dizendo que isso é uma responsabilidade nossa, eu só estou dizendo que qualquer processo que envolve pessoas, se você tiver proximidade, afinidade, ele tende a ser mais efetivo, tende a ser mais prazeroso, tende a ser mais realizador, assim, né? Então, eu acho que sim, nós professores, e eu sei que, de novo, né, pra gente que é engenheiro, ou cientista da computação, não importa, pra gente, a gente às vezes deixa meio de lado isso, não acha isso tão importante, mas um processo pedagógico, isso é fundamental. Essa proximidade. Que não pode ser, desculpa aí a brincadeira, não pode ser a proximidade de bater um na bunda do outro, não é isso que a gente está falando, tem que ter um distanciamento, né? Mas é uma proximidade intelectual, assim, sabe? De a gente poder compartilhar alguns valores, compartilhar algumas expectativas que tem a ver com a proposta de valor lá, né? Tem a ver com a vontade de estar junto, não somente pela questão técnica, mas por outras questões também. E isso se constrói, tá bom? Depois, canais. Opa, eu estou sempre clicando no lugar errado. Quem botou canais aqui? Vamos lá. Deixa eu voltar da UESC. O que tem em canais aqui? Enquanto eu vou ajustando, vocês vão falando aí o que quem colocou canais como sétimo aqui, lá no final. O que pensou aqui quando colocou esses caras aqui? E aí, mesmo que não foi você, faz de conta que foi e diz para mim. Canais. Let's go.
Tudo bem, falo eu, não tem problema. Vamos lá. Canais, pessoal, então, o que eu vou utilizar para essa transmissão dessa minha mensagem, né? O que eu posso? Então, aqui entraria, e tem muito a ver também com o meu domínio e conhecimento né? Então, entraria material que eu gero, mas também material que já está pronto, né? Eu acho, olha só, uma das funções e a gente já falou isso em algum momento, que a gente deve mesmo assumir como professores é a função de curador. Por que isso? Porque a gente, assim como os curadores de museus, né, ou seja, eles definem quais são as obras, as coleções as exposições que vão passar pelo museu, né? Por questões técnicas, assim, porque eu conheço muito daquilo e eu sei que isso aqui é bom, acho que isso aqui é legal, isso tem coerência com o que já passou, tem coerência com o momento que o mundo está vivendo, assim por diante. Então, a gente pode ou gerar material, vocês já estão competentes nisso, ou a gente pode usar material que já existe. Que é muito o que acontece quando a gente define uma bibliografia básica, é muito o que acontece quando a gente sugere artigos, é muito o que acontece quando a gente sugere um webinar, e agora está cheio, isso é uma coisa que ninguém está, não sei se estão fazendo, mas agora está na hora, pessoal, deve ter webinar em todas as áreas, deve ter 1 milhão de webinars, tá? Pessoas da área fazendo palestras na internet, lives que ficam gravadas depois, né? Agora é a hora de fazer uma mediateca, assim. Na minha área, eu vou procurar todos os webinars que existem e vou mapear esse negócio, porque depois a gente não acha mais. Para mim poder usar, para eu poder usar isso como material didático depois, né? Eu vou conhecer ambientes que eu posso usar para suportar as atividades que vão acontecer. Pessoal, assim, eu estou absolutamente convencido que na volta da pandemia o ensino híbrido vai pegar pesado. Por quê? O ensino híbrido, eu acho que já falei para vocês isso, é o que eu divido a minha ação docente em partes offline, assíncronas, cada um na sua casa, lendo, assistindo, parará, e partes online, presenciais, como essa aqui. Adriano, é presencial isso? Olha, para mim, eu estou presenciando vocês aqui, eu sinto a presença de vocês aqui. Não é a mesma coisa do físico, de estar no mesmo espaço, mas a gente está aqui online de forma síncrona, né? Em tempo real. Por conta dos protocolos, então tem que diminuir o número de pessoas, então tu vai ter que fazer escalas. Por conta de que a gente se deu conta que para algumas coisas eu não preciso mesmo viajar, eu posso fazer à distância, outras não, tem que fazer presencial. A gente vai continuar com isso. Então, pessoal, mapear e ter como nossos... Isso entra como recurso também. Mas quais são os canais que eu vou utilizar para poder, principalmente nessa mobilização fora do momento síncrono, é fundamental dentro do processo de planejamento, tá bom? O que entra em jogo aqui no jogo? Entra o meu nível de conhecimento disso, entra também o nível de acesso que os meus alunos têm. Tá? Olha o que aconteceu agora. Aconteceu agora que com a computação não acontece. Ainda acontece de vez em quando, tá? Um cara não tem um computador funcionando, mas é raríssimo, né? Agora tem algumas áreas, pessoal, em que as pessoas predominantemente são filhos de produtores rurais e que os caras voltaram para casa dos pais do interior e que a internet não existe, pessoal, ou é muito ruim. Simplesmente assim, ela não existe ou é muito ruim. E não é porque as pessoas não têm dinheiro para contratar, porque tá lá, como diria o grande poeta gaúcho, lá no fundo da grota, e a gente não tem acesso. Então isso tem que ser levado em consideração também, tá bom? E por último, para a gente não alongar mais, muito mais, resultados. O que tem nos resultados? Então todo mundo aqui foi unânime, é aonde eu quero chegar, né? Quais são os resultados que eu quero, meu Deus, que eu quero alcançar ao final da minha disciplina. Agora, vamos revelar para vocês o que o pessoal que criou o EduCanvas, qual é que é a ordem que eles sugerem para o meu planejamento. Então, pensa, eu recebi essa folha em A3, que é o que eu faria se não tivesse lá presencial. E eles sugerem o preenchimento na seguinte ordem. Agora eu vou abrir ele aqui no PDF. Vou mandar para vocês também, que vocês podem abrir aí, fica mais fácil, tá bom?
Era para ter aberto mais rápido. E daí a gente pode ir trabalhando juntos. Aí. Vou copiar para cá. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Estão vendo ainda meu EduCanvas? Estão, né? Tá, então é o seguinte, olha, a minha sugestão é que vocês abram no computador de vocês, eu vou ampliar aqui igual, mas para a gente poder ver o que eles sugerem trabalhar primeiro. Então, a primeira parte que eles sugerem é alunos. Olha só. Que perguntas eu tenho que responder quando eu for preencher essa parte do campo de alunos? Quais são as necessidades, qualidades e dificuldades? Quem são? Idade, sexo, perfil socioeconômico? Claro que eles estão fazendo várias perguntas aqui, né? Qual é o perfil de aprendizagem deles? É aquilo que a gente falou, né? Eu peguei o grupo nerd, né? Ou seja, eu posso sim. Eu sei que esses caras leem inglês, ou não teriam dificuldade em fazer. Eu posso sim trabalhar com artigos científicos com eles, por exemplo, né? Qual é o perfil de aprendizagem? Quais são os interesses dos seus alunos? Né? O que eles querem? Então, veja bem, pessoal, eu sei que às vezes é difícil fazer isso antes de começar, né? Mas, às vezes, aquela conversa inicial do primeiro dia de aula, ele é fundamental para a gente poder obter algumas dessas informações. O que eles desejam, o que eles gostam de fazer, como é que eles consomem informação. Então, vai na linha. Então, quem botou um aqui se aproximou muito, ou melhor, se afinou com o que o pessoal que criou o EduCanvas coloca como sendo o primeiro elemento. O segundo elemento que eles colocam é a proposta de valor. Eu preciso construir, eu vou ler o que está ali, construir a proposta de valor, pensar em algo que ele valorize imediatamente, que veja uso e aplicabilidade. Olha só, eu preciso mostrar para esses caras que vale a pena estar comigo naquela disciplina. Eu preciso mostrar para eles o que eles vão aprender, eu preciso saber disso, eu preciso desenhar na minha disciplina que por mais que não seja uma disciplina que ele morra de paixão, ou que não seja uma disciplina que ele vá aplicar diretamente aí, mas que ela tenha uma importância, tá bom? Então é importante a gente criar qual é a proposta de valor da minha aula, qual é o valor adicionado que a sua aula, seu curso, seu método de ensino, as atividades concedem aos alunos. Por que ela deveria ser considerada relevante? Né? Pense nos resultados que o seu aluno espera e que iria além das expectativas dele. Os efeitos sociais positivos que ele deseja, o que os seus alunos sonham e como você pode ajudar a concretizar seus sonhos. Então, entra com a questão do conhecer o aluno e também tentar pensar como é que aquela disciplina pode fazer a diferença na vida dele e na vida de outras pessoas. Então, isso tem a ver também com o planejamento. Daqui a pouco eu posso trabalhar uma disciplina que seja totalmente teórica, mas eu posso ter um trabalho que seja na comunidade, com a família dele, com uma empresa pequena na cidade dele, não importa. Então, isso trabalha com a questão da proposta de valor. As pessoas vão começar a ver que aquela disciplina, ela não somente tem a ver com eu aprender alguma coisa, mas tem a ver também com eu fazer a diferença para alguém. Muito bem. Vamos lá. Qual é que é o terceiro? Olha só, canais. Ele coloca como terceiro elemento mais importante terceiro elemento a ser preenchido no EduCanvas, né? Quais são os meios que eu vou utilizar para disponibilizar o conteúdo da disciplina aos alunos? Então, tem a ver com conhecer os alunos, sem dúvida alguma, tem a ver com os hábitos deles, né? Tem a ver com os meios que eu domino. É muito legal colocar, eu vou usar podcast, mas eu não sei fazer podcast, ou não tem podcast. Ou eu vou usar videoaulas, mas eu não fiz as videoaulas, eu não sei fazer videoaulas. Ou eu vou usar um playlist no YouTube, mas não sei que playlist é. Então, eu tenho que conhecer isso para eu poder definir quais são os canais. Lembrando, né, pessoal? Eu ia falar no final, vou falar agora isso. A gente faz um planejamento, mas é raras as vezes que a gente consegue seguir ele à risca. São raras as vezes que conseguimos segui-lo à risca. Tem que fazer várias adaptações. Vale a mesma coisa aqui. Mas é melhor fazer adaptações do que improvisar. Sempre. Né? Embora às vezes uma gambiarra resolva bem as coisas, mas o ideal é não fazer gambiarra. Como eu vou coordenar as atividades fora da aula? Pessoal, assim, não importa se a minha disciplina tem carga EAD, se não tem carga EAD, se é ensino híbrido de forma explícita ou não. Não tem mais como a gente trabalhar como professores
sem pensar numa lógica de ensino híbrido, ou seja, coisas que os alunos têm que consumir fora, que eles têm que fazer fora, porque isso é fundamental. É para isso que as instituições vão caminhar. Talvez a gente não tenha se dado conta ainda, tá? Mas todas as instituições que quiserem se manter relevantes vão caminhar para o ensino híbrido. Então, que a gente comece a pensar nisso, quais são os canais que eu uso. Na UPF, a gente tem o Moodle. A princípio, o Moodle é disponibilizado somente para as disciplinas que têm EAD, educação à distância, tá bom? Mas uma carga horária de educação à distância. Mas eu acredito que não seria impossível uma disciplina que é 100% presencial ter um espaço lá no Moodle para organizar esse material, tá? Vai usar vídeos, notas de sala de aula, apostila, livro, software, então são os canais que eu vou utilizar para chegar com o meu conteúdo na gurizada. O 4, quem é o 4? Quem é o 4? Quem é o 4? Quem é o 4? O que eles colocaram como 4? Deixa eu diminuir aqui, que fica mais fácil. Aqui. Relacionamento. Vamos ver o que está falando aqui em relacionamento. Como você se relaciona com os alunos e como eles se relacionam entre si. Foi o que a gente conversou lá, né? Essa relação deve gerar benefícios também no caminho dos resultados esperados. Então, quer dizer, eu tenho que ver, bom, se eu quero chegar no resultado X, eu tenho que ver como é que eu posso criar propostas que considerem a relação que existe entre nós todos, para que eles possam chegar com mais potência, mais rapidez lá, né? Tem a ver com a questão do ambiente de confiança, né? E com o relacionamento que a gente vai ter com os alunos. A gente já falou, beleza, então o relacionamento tem a ver com isso. Não mudou muito o que a gente falou. O quinto, que eles colocam aqui, deixa eu achar, que eu acho que eu passei por ele. 2, 3, 1, 6, 4, alguém me ajuda com o quinto, que eu não estou achando, ele sumiu. Quinto, resultados. Olha só, todo mundo colocou lá no final. Por que ele coloca no resultado aqui? Assim, onde eu quero chegar. Porque olha só, se a gente for pensar, se eu souber onde... Para mim chegar em tal local, eu preciso de um conjunto de recursos, eu preciso de um conjunto de planejamento. Se eu quero chegar em outro local, é outro planejamento. São outros recursos. Então, tem sentido eu não pensar em resultados lá no final. Ou seja, eu quero chegar nesse nível de domínio, eu quero chegar nesse nível de percepção dessa área. Bom, para isso, então, eu tenho que fazer um planejamento para poder chegar lá. É como, olha só, é como numa viagem, tá? O meu resultado é chegar na Itália. Muito bem. Isso que eu quero. Agora eu vou fazer um planejamento. Quanto de dinheiro eu tenho? Eu sei falar italiano, não sei, um monte de coisa. Então, ele coloca os resultados antes do planejamento em si. Tá bom? Então, aqui tem tudo que a gente já falou sobre isso. Depois, se vocês já estão com o material, vocês podem dar uma olhadinha. Depois, a gente tem aqui o 6, que é atividade-chave. Bom, já sei onde quer chegar. Quais são as atividades que geram aquele valor da proposta de valor que vão me ajudar a atingir os resultados mapeados, né? O que eu preciso desenvolver para poder chegar lá? E aqui são as principais atividades, como a gente falou. Não são todas as atividades. O planejamento eu vou pegar e vou planejar dia a dia, né? Mas aqui são as atividades chaves que vão estar distribuídas no tempo para mim poder entregar o valor que eu quero e chegar nos resultados esperados. O 7 é quais são os recursos. Bom, eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o valor que eu quero entregar. Bom, antes de eu planejar, eu tenho que saber quais são os recursos que eu quero saber, que eu quero fazer, porque eu não posso planejar, né? Eu não posso planejar e ir num laboratório se esse laboratório só existe nos Estados Unidos. Eu não posso planejar a palestra de alguém se essa pessoa não está disponível para mim. Então, quais são os recursos disponíveis e o acesso? Depois disso, quais são as parcerias que vão me dar acesso a esses recursos? E daí, depois disso, sim, bom, eu já sei quais são os recursos, já fiz o contato com as minhas parcerias, agora eu posso planejar. Aí vem o planejamento, que seria a última questão que ele coloca aqui, que é, bom, agora eu vou colocar no detalhe todas as atividades. Vejam, pessoal, e agora eu dei uma corrida, porque às 10h30 eu quero liberar vocês, que eu tenho também uma outra videoconferência. Mas a ideia é ter esse documento como um mapa
que eu vou construir para me ajudar a pensar a minha intervenção didática com aquela turma, a pensar a minha atividade. Então, se eu tenho, olha só, se eu tenho tudo isso mapeado, aí eu posso ir para um documento chamado plano de ensino, que é muito sistematizado, assim, e definir todas as questões metodológicas, as questões avaliativas, as questões do cronograma em si, das atividades que vão ser feitas. Então, eu acho bem legal o EduCanvas, porque ele chega a ser meio repetitivo algumas vezes, mas ele não me deixa esquecer de nada. Tem que lembrar uma outra coisa, né? Eu vou ter um trabalho significativo no início, na primeira vez. Depois é uma questão de readequação dele. Por isso que é legal trabalhar com um quadro, por exemplo, e com post-its que eu posso ir modificando de um semestre para outro nas minhas disciplinas, tá bom? O que eu vou fazer agora, pessoal, é me disponibilizar para vocês fazer o seguinte. Se alguém... Isso aqui pode ser utilizado para disciplina, para projeto, um monte de coisa. Se alguém quiser fazer uma experiência de utilização do EduCanvas e quiser, entre aspas, validar comigo, Adriano, eu fiz, vamos discutir isso aqui? Eu fico à disposição, a gente marca uma videoconferência e a gente, em meia hora, passa o EduCanvas que vocês fizeram, tá bom? Essa é a minha proposta. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração sobre o que a gente conversou aqui, sobre a ferramenta, se vocês acham que ela pode ser, sim, utilizada, se ela mais ajuda ou mais atrapalha. Queria escutar vocês um pouquinho. Professor, não sei se eu estou um pouquinho perdido, se eu entendi exatamente o seguinte. Fala, o EduCanvas, no caso, ele é uma espécie de mapa que vai me guiar durante a disciplina. Mas, assim, para eu fazer um plano de aula, digamos, eu vou me basear em alguma atividade do EduCanvas ou como é que vai funcionar? Porque a gente sabe que, tipo, num processo de seleção de docente, a gente tem que ter o plano de aula, né? A gente é selecionado para dar uma aula e tem que ter um plano de aula. Aí, como é que funciona essa relação aí? Que eu não sei. Olha só, o EduCanvas, ele é uma etapa anterior, preparatória. Ele é uma forma de você poder ter num local só todos os elementos fundamentais para que tu possas executar, porque eu não estou pensando no plano de aula, estou pensando no plano de ensino, né? Quando tu tem uma disciplina, Gabriel, tu tem um plano de ensino, que é essa disciplina durante o semestre, ela vai acontecer assim. Ela tem um conteúdo programático, isso já vem, uma ementa, isso já vem pré-definido, ela tem um conteúdo pelo qual tu tem que trabalhar, ela tem um espaço para te colocar qual é a metodologia que tu vai utilizar, e ela tem um espaço para te colocar o cronograma, na aula 1 vou fazer isso, na aula 2 aquilo, na aula 3 aquele outro, e ela tem um espaço para te colocar as tuas formas de avaliação. Tu pode pensar, isso tudo, olha só, o plano de ensino, ele pode ser reduzido para um plano de aula, tá? Qual é o objetivo que eu quero com essa aula? Como é que eu vou mobilizar? Que conhecimentos eu vou passar? Como é que eu vou mobilizar esse pessoal? E como é que eu vou aferir se eles atingiram ou não aquele objetivo? Então, eu poderia, é claro que daí fica burocrático, né? Usar o EduCanvas para pensar uma aula só também. Ele é muito mais flexível, ele é muito mais rico do que o plano de aula em si. O plano de aula geralmente é isso que tem. Então, a ideia o EduCanvas é uma ferramenta que vai me ajudar a organizar meu pensamento para que eu possa depois preencher esse documento que é bem estático. Objetivo, metodologia da aula, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou avaliar. Basicamente é isso, os conteúdos que eu vou passar. Então, por isso que eu opto por passar o EduCanvas, porque ele ajuda muito vocês a pensarem um projeto como um todo, de assessoria, uma disciplina inteira ou uma aula. Por que eu opto por não trabalhar lá o plano de aula? Porque o plano de aula é isso, sabe? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma metodologia, eu tenho um conteúdo e eu tenho uma forma de avaliação. Só que para que eu possa fazer isso, eu tenho que pensar quem são os meus alunos, que recursos eu tenho, como é que eu vou utilizar. Então, o EduCanvas, ele auxilia, inclusive, nisso, Gabriel, sabe? Em você poder preencher aquele teu plano de forma mais criativa, de forma mais efetiva, né? Então, depois tu transforma isso, que virou um monte de post-it, tu transforma em itens que vão estar no teu plano de aula. Se tu quiser, o que eu posso fazer, se vocês quiserem, é pesquisar
Porque tem uma outra coisa também, né? Dependendo da instituição que tu vai fazer, eles vão pedir o seguinte, ó, me entregue me dê uma aula ou me faça um plano de aula. Eles não vão te mandar o modelo de plano de aula, tá? Então, às vezes, a UPF tem um modelo bem específico, não é de plano de aula, que é de plano de ensino, do semestre inteiro, né? Então, mas se tu quiser, eu posso procurar alguns modelos, mas que não vão fugir do que eu estou dizendo. Objetivo, metodologia, conteúdos, metodologia e avaliação. Tem uma outra questão importante, Gabriel, que acontece, que é expectativa e realidade, tá? A expectativa é eu ter um plano de aula para cada disciplina, para cada aula que eu vou dar na disciplina. A realidade não é essa. Mas não é que... Estou falando por mim, tá? Talvez os colegas tenham. Mas eu não tenho lá para cada aula eu tenho lá o objetivo, a metodologia, os conteúdos. Eu tenho isso organizado, mas eu não tenho detalhado dessa forma. Eu tenho o plano de ensino, sim, que sai do primeiro dia da aula, sai completinho. Mas o plano de aula, eu não tenho. Eu não costumo fazer assim sistematizado dessa forma. Eu tenho lá no meu ambiente de apoio, no dia tal, vou trabalhar tal coisa, aqui está o recurso que eu vou utilizar, e a gente vai trabalhando, né? Muito provavelmente isso em função do tempo de experiência, né? Talvez lá no início da minha carreira eu fazia isso com mais calma, com mais tranquilidade e seguia a risca, né? Não estou dizendo com isso que eu faço qualquer coisa, estou dizendo isso que a gente faz qualquer coisa. Eu estou dizendo que a gente tem um planejamento geral e a gente vai trabalhando ele dentro dos dias. Nos concursos, sim, eles pedem um plano de aula, né? Só que, às vezes, no concurso tu tem que dar uma aula, né? Então, tu planejar essa aula a partir do EduCanvas te ajuda a pensar, não deixar nada de fora, por exemplo. Né? Tu tem uma visão geral de tudo que tu vai fazer para te poder planejar essa aula. Então, o que eu vou fazer para ti e posso fazer é procurar, que eu não tenho isso, mas eu sei que existe, alguns planos de aula, né? E passar. Mas tu vai ver que nenhum deles vai fugir muito de passar por esses elementos que o EduCanvas me ajuda a pensar. Tá, né? Todos eles vão ter elementos ali em que eu vou ter que fazer exatamente isso. Definir o meu objetivo, que tem a ver com conteúdo, onde eu quero chegar, tem a ver com os alunos, quais são os conteúdos que vão ser mobilizados ali, como vão ser mobilizados, que é a metodologia, e como é que eu vou aferir, como é que eu vou avaliar que eles chegaram naquilo, naquela aula específica, né? Então não vai fugir muito disso. Sim, entendi. Só uma última curiosidade, essas instituições, no caso, que pedem plano de ensino, elas estão sendo ultimamente mais flexíveis para utilizar um EduCanvas, assim, ou continua da maneira tradicional? Olha só, a gente tem... A última seleção docente que eu fiz faz 29 anos, tá? Quando eu entrei na UPF. Então, não sei como é que está agora. Mas o que a gente pode ver, Gabriel, é o seguinte, olha só, vou pensar do ponto de vista de processo seletivo, tá? As instituições têm, ou por questões de marketing, ou por questões de fato de identificar que a gente precisa mudar, elas têm valorizado muito as questões relacionadas às minhas competências metodológicas como professor. Algumas explicitamente trabalhando com metodologias ativas, currículo por competências, uma avaliação formativa, e há outras buscando isso. De uma forma geral, todas as instituições estão pensando sobre isso. A não ser daquelas que têm um nome muito forte, são muito tradicionais, que mantêm da mesma forma e vão embora, né? Mas a tendência é que isso aconteça. Então, mas eu já participei de bancas de seleção. Me agrada muito mais saber que um candidato usou ferramentas modernas de planejamento, tá bom? Do que um candidato que chegou lá com feijão com arroz, tá? Não estou dizendo que tu não possa apresentar o feijão com arroz. Só que o método de preparação desse feijão com arroz, ele tem que demonstrar modernidade, tem que demonstrar comprometimento com algo que é muito mais do que simplesmente dar uma aula. Então, não é que tu vá apresentar o teu EduCanvas, tá? Mas tu pode dizer lá na tua seleção que, bom, para preparar essa aula, eu usei uma ferramenta chamada EduCanvas da universidade, sei lá, pode até falar um pouquinho dela, a Universidade do Western Switzerland University. Então, tu qualifica, né? Tu te qualifica enquanto professor do ponto de vista de que ferramentas tu usa para poder fazer a tua aula. É claro que, olha só, nada substitui uma boa aula. E uma boa aula tem a ver com um bom planejamento. Não deixar coisas de fora, poder
de alguma forma, surpreender, trazer coisas diferentes. O EduCanvas te ajuda a pensar de uma forma mais global sobre tudo isso. Então, não é que tu vai apresentar os documentos, o EduCanvas, mas tu pode até colocar como anexo, ou deixar claro, eu usei para planejar essa aula, uma ferramenta chamada EduCanvas, e aí vai, né? Então, eu acho que isso valoriza bastante, eu acho que isso qualifica, sabe? Eu acho que isso acrescenta ao que tu está apresentando para o grupo. Beleza, Gabriel? Alguma coisa a mais, pessoal, que eu possa ajudá-los? Eu vou, enquanto vocês pensam, eu quero pedir desculpa de novo pela minha falha da manhã. Foi absolutamente involuntária. De qualquer forma, eu sabia que ele não ia ocupar a manhã inteira, então eu acho que a gente não teve que avançar muito mais em função disso. Dizer que eu me mantenho à disposição de vocês para a gente conversar sobre questões relacionadas à docência universitária. Eu tenho trabalhado muito, pessoal, isso na minha vida mesmo, assim, fora da universidade, entre aspas, assim, ou seja, lives que eu faço. Eu tenho estudado, porque eu acho que, de fato, a gente precisa ser diferente do que a gente é, e eu estou dizendo a gente, eu estou dizendo vocês, né? E a gente tem muita coisa construída, muita coisa nova, então eu tenho muito na minha prática de experimentar coisas novas. Se a gente puder manter esse relacionamento, seja por rede social, seja por e-mail, não importa o que a gente possa, para mim é um prazer a gente poder estar conversando sobre isso. Eu quero fazer aqui, Márcio, uma declaração, vai ficar gravada, mas é a primeira vez que eu estou trabalhando com o pessoal da engenharia, tá? Foi o semestre passado que comecei. Pode ser que eu tenha dado sorte, tá? Mas como o grupo é comprometido, sabe? Eu estava esperando, e não é preconceito, um grupo que não estava muito afim de pensar, questão pedagógica, eu não estou afim de pensar nisso, a minha área é outra, né? Porque eu sou da computação, e na computação a gente é muito assim também, né? Mas não, um grupo bem comprometido, então eu quero parabenizar, Márcio, tu pelo grupo de pessoas, você e passa aos outros professores pelo grupo de pós-graduandos que vocês têm. Quero parabenizar vocês, porque acho que essa aqui, não sei como é que vai ficar para o semestre que vem, essas nossas atividades, mas como vocês compram as propostas, como vocês estão dispostos a fazer coisas diferentes. Então, dizer que é muito bom, é mais fácil a gente trabalhar quando a gente tem um grupo que está afim do jogo, né? Um grupo que acredita que pode fazer diferente, que está comprometido com a sua área. Então, muito obrigado pela oportunidade mesmo, parabéns a vocês, e que vocês tenham em mim um parceiro aí, sempre que quiserem pensar coisas novas, né? Tudo que eu faço com vocês é a aplicação, tudo que eu faço nessas aulas, na verdade, é a aplicação desse... Olha eu com uma pazinha do Gregório. É a aplicação desses elementos que eu explicito, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade também de poder estar experimentando coisas que a gente estuda e que, às vezes, não consegue aplicar na plenitude, mas que numa disciplina como essa aqui, a gente consegue fazer. Um outro elemento importante que eu queria registrar aqui é que a gente sabe que tem vários estágios de docência na universidade, tá? Diferentes. Eu não conheço todos os outros, mas eu acho que esse formato que a gente montou para a engenharia é um formato que interessaria muito a todas as áreas da universidade. Muito mais prático, né? Não, quer dizer, prático, baseado em ferramentas modernas de planejamento, de avaliação. Então, que se a gente pudesse avançar, Márcio, na universidade, numa discussão de fazer um processo formativo para os nossos colegas, usando essas questões de metodologias ativas, estratégias de aprendizagem ativa, construção de material didático, eu acho que nós, como universidade, ganharíamos muito. Então, muito obrigado. Se alguém quiser fazer algum comentário, está aberto o microfone. Eu vou fazer um comentário, sei que o tempo já está quase esgotado aí, vou fazer rapidinho. Eu acho assim, ó, o grupo aí, essa turma aí realmente é boa, eles são comprometidos, eles vão à frente, mas assim, nada adiantaria se o professor não conseguisse fazer essa atração, juntar os dois. O próprio EduCanvas ali traz o item que é o relacionamento. Então tem que ter o relacionamento aluno-professor também. Se chegasse com estratégias ultrapassadas, burocráticas, claro, talvez não tivesse sido o mesmo envolvimento. Né? Então acho que esse envolvimento dos alunos tão grande, acho que também é graças à tua forma aí
de passar todo esse conteúdo e conseguir trazer coisas novas, dinâmicas, enfim, e mesmo aulas remotas aí conseguir passar e ter os alunos aí presenciando, né? Então acho que também é muito por sua causa, né? Vai continuar. Eu já avisei os alunos por e-mail que na última reunião do CPG eu sugeria que essa disciplina continuasse para o semestre que vem. Eles terem aquela alternativa de estarem presenciais, né? Para quem quiser, né? Não vai ser obrigatório, mas pelo menos ter essa oportunidade, né? Então vai ficar estendida essa disciplina por mais um tempo para ter essa oportunidade e talvez até utilizar agora o Educanvas no semestre que vem, né? Então seria um dobro delas, mas isso ficou a critério de cada aluno. Quem quiser aproveitar, aproveita, senão esse semestre mesmo. Muito bem. Então eu, na condição aí de professor do PPG, também agradecer a sua participação aí, por ter dado essa contribuição excelente aos alunos e com certeza, essa é a nossa visão de colocar estratégias ativas e daqui a pouco a gente vai chamar você aí para fazer uma contribuição com os professores também. Enfim, que eu acho que também é enriquecedor, né, para nós. Beleza, podem contar comigo, eu agradeço muito, Márcio, obrigado, não precisa me chamar de professor, muito obrigado aí pela parceria, quando precisarem, deem um grito, e vocês também, pessoal, tenham em mim um parceiro aí para a gente experimentar coisas novas, tá bom? Beleza. Então eu dou tchau para vocês, cuidem-se, e logo na sequência eu mando a gravação. Beleza. Valeu, até mais, gente. Parar.